pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Especialista. Eu sou Yasmin Pina e hoje a gente vai falar sobre um termo que tem chamado bastante atenção de pais e educadores, o brain rot. Esse termo vem sendo usado para explicar os efeitos do consumo exagerado de conteúdos digitais rápidos, como os vídeos curtos e os jogos, que podem aí impactar a atenção, a memória e até a concentração, principalmente de crianças e adolescentes. E para explicar melhor para nós sobre isso, hoje eu estou com a psicóloga infantil e adolescente, Vanessa Gomes Forte, que vai contar para nós o que é o brain rot. Tudo bem, Vanessa? Você pode se apresentar, por favor? Oi, tudo bem? Eu sou a Vanessa, sou psicóloga clínica com foco em atendimento infantil, né? E atuo aqui atualmente em Rio das Pedras e em Piracicaba. Maravilha, Vanessa. Explique para nós o que é o brain rot e por que esse termo tem ganhado tanta atenção ultimamente. Então, o brain rot, ele é um termo que, na verdade, ele nasceu lá em 1854. Ele não é um termo novo, como, né, o pessoal imagina. Ele veio com David Henry Thoreau. Na verdade, Henry David Thoreau. Ele escreveu, né, uma obra em 1854 falando sobre como estava o intelecto das pessoas naquela época. E no mesmo tempo, estava tendo, na Inglaterra, uma praga nas batatas, que apodreciam as batatas. Entendi. E nessa obra que ele escreveu, ele usa um trecho em que ele fala assim, né, a grosso modo, as pessoas estão preocupadas mais com o apodrecimento das batatas do que o apodrecimento intelectual, né, nível cerebral. Então, ele estava falando sobre, na sua obra, ele fala sobre, naquela época, né, as pessoas estavam deixando de ter o senso crítico, né, então, o raciocínio, né, e aí, né, passou um tempo, o ano passado, na Universidade de Oxford, eles cunharam esse termo para o uso indiscriminado das redes sociais e, né, desses vídeos curtos. Então, ele é um termo recente para nós, né? Sim. E que ele está muito ligado às redes sociais e a esses vídeos curtos de baixa qualidade. Então, o termo brain rot, ele quer dizer um apodrecimento cerebral, Entendi. né? A grosso modo, assim. Que é o que vem acontecendo hoje, principalmente, né, quando a gente fala da geração Z, que é a geração que é de 99 a 2009, e da geração alfa, que de 2010 e que ainda tem, ainda está terminando aí. É verdade. Inclusive, salvo engano, esse foi o termo mais usado em 2024, né? Sim, foi o termo mais usado. E, assim, por que as crianças e os adolescentes são mais vulneráveis a esse fenômeno? Então, a criança, né, ela está em desenvolvimento, né? Então, ela Sim. está desenvolvendo tudo. Ela está desenvolvendo habilidades sociais, o cérebro dela está em constante desenvolvimento, ela está em desenvolvimento de aprendizagem. E o que acontece? Esses vídeos curtos, eles são vídeos, como eu já disse, de baixa qualidade e eles não trazem nada que ajude nesse desenvolvimento da criança. Então, eles atrapalham mais ainda, né? Não tem um começo, um meio e um fim. Não conta uma história, né? Não tem, né? Entendi. A criança tá lá rolando os vídeos, né? E dando risada, mas não tem nada, não tem nenhum conteúdo. Entendi. E quais são os sinais que os pais e os cuidadores, né, devem observar para identificar o uso excessivo da tela? Olha, um dos primeiros sinais que esse uso excessivo das telas, e quando a gente fala especificamente desses vídeos curtos, né, irritabilidade. É um dos principais sintomas, né? Por quê? Porque a gente está falando sobre liberação de dopamina, né? Então, o que acontece? Esses vídeos curtos, eles dão uma sensação de prazer, né? A dopamina, ela traz essa sensação de prazer e motivação. E aí, quando ela sai desses vídeos curtos, ela passou lá 1 hora rolando. Quando ela sai desse vídeo curto, o cérebro dela está pedindo mais dopamina. E aí, quando ela tem que fazer uma coisa
que acaba ficando mais entediante, ela não consegue. Igual em salas de aula, né? A gente vê os professores falando, às vezes, eu tento, o pessoal não, os mais novos, né, acabam não prestando tanta atenção, não consegue, tem aqueles picos de hiperatividade o tempo todo, né? Talvez seja essa falta de dopamina. Sim, em alguns Porque é mais casos, tedioso, né? em alguns casos é isso que acontece, Entendi. né? A criança, ela tá lá sendo estimulada com esses vídeos o tempo todo, e aí ela vai para a escola, e na escola ela tem que ler, ela tem que escrever, ela tem que fazer coisas que não dão prazer imediato. Fora a atenção que precisa ser por um longo período, né? Porque para criança, 1 hora, 45 minutos é muito tempo, né? Exatamente, né? E não tem o prazer imediato. Então, cada vez que tanto os adultos quanto as crianças a gente rola um vídeo. E, né, então vai ter liberação de dopamina, a gente tem o prazer imediato. Imagine isso para uma criança que está em desenvolvimento cerebral. Entendi. Né? Então, é mais difícil ainda para elas. Né? Então, esses vídeos, né, de baixa qualidade, eles atrapalham o desenvolvimento de uma forma geral das crianças e dos adolescentes. Entendi. Agora a gente falou que o brain rot pode atrapalhar, né, a concentração, a memória, a aprendizagem. E como que isso acontece no cérebro dessas crianças? Sim. Como eu falei, o cérebro está em desenvolvimento, né? Então, esses vídeos, existe lá a liberação dos hormônios, né, da dopamina, só que ele também atrapalha na concentração. Então, a criança, ela começa a ter falta, né, de concentração, na linguagem. Então, pensa, uma criança pequena, vamos por aí, uma criança de 2 anos, que já tem acesso a esses tipos de vídeo, né, vai atrapalhar na linguagem. Né? Então, atrapalha na linguagem, também atrapalha no aprendizado, né? Esses vídeos, eles mexem com a estrutura cerebral mesmo, né? Entendi. Então, ele afeta todas as funções que a criança está desenvolvendo ali, né? Então, ele afeta a atenção, o controle inibitório, né? O que é o controle inibitório? É o controlar impulso. Entendi. Né? Então, o controle inibitório, também o processamento emocional, né? Tudo aquilo que a criança ela deve aprender na infância para se tornar um adulto, né, com todas as suas capacidades, isso não acontece, porque ela vai estar o tempo todo... Muitos estímulos, né? Estímulos errados. E a questão da memória é até com a gente, né? Se você fica um tempinho assistindo muito o TikTok, o Instagram, os Reels, né? É difícil você lembrar o que você assistiu depois, porque é tanta informação ao mesmo tempo que a gente não tem tempo de processar tudo. Então, eu acredito que o efeito numa criança deve ser, assim, infinitas vezes maior, né? Sim, né? E a criança, ela está num período, né? O nosso cérebro, ele é neuroplástico, né? Então, ele tem uma coisa chamada neuroplasticidade, que é o quê? A nossa capacidade de aprender coisas novas e, né, sabe o plástico, quando a gente estica o plástico, você puxa ele, né? Isso é neuroplasticidade. Entendi. Então, o cérebro, ele vai se moldando, né? A gente sabe que esse desenvolvimento vai de 0 a 25 anos. Então, essa neuroplasticidade, ela está maior, né? Então, o cérebro, ele não está tão rígido. E aí, a criança, ela perde todo esse tempo de aprender coisas novas. Então, para a criança, é muito mais fácil aprender coisas do que para a gente, né? Com certeza. Eles aprendem super rápido. E também tem a questão, acredito que se inclua, né, da criatividade. Sim. Porque a gente precisa de momentos de tédio, né? Para que surjam novas ideias. Então, se a gente tá o tempo todo bombardeado de informação, em que momento o nosso cérebro, primeiro, vai descansar, né? Para ter novas ideias. Exatamente. É muito importante o momento ósseo, né? A gente tem hoje uma sociedade em que não dá valor pro ócio, em não fazer nada, né? Mas a gente precisa, e as crianças também precisam desse momento. Só que como elas vão fazer nada no celular, né? Que não está não fazendo Exatamente, nada, né? O cérebro está lá sendo ativado, então isso atrapalha muito no desenvolvimento. Então, elas não têm o ócio hoje, né? É verdade. E assim, a gente fala sobre o tempo de tela. Existe uma diferença, né, entre o tempo de tela saudável e o que já começa a ser prejudicial para o cérebro da criança? Sim, existe. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela fala que
O ideal é que criança até 2 anos não tenha acesso nenhum à tela. Crianças de 3 a 5 anos, elas tenham no máximo 1 hora por dia. E telas, quando eu estou falando em telas, é todas. Televisão, celular, videogame, tudo. Todas. E a partir dos 6 anos aos 11 anos, 2 horas. E dos 11, né, até os 16, 3 horas, no máximo. Ah, é um tempo bem reduzido, né? Porque Sim. a gente vê que acaba ficando muito mais. E é um tempo que você perde e não vê. Eu falo por mim, às vezes tem dias que você tá mais ocioso. Ah, eu vou dar uma olhadinha no Instagram, vamos ver o que tem de novo. Você vai rolando assim, scrollando a tela, quando você já vê, nossa, já deu horário e você nem viu, não fez nada de produtivo. Só viu Reels no Instagram que você nem lembra mais o que era. Exatamente. É isso, né? Imagine a criança. É verdade. Né? Que ela nem quer ser lembrada que ela precisa fazer alguma coisa, né? Então... Verdade. E quais são os impactos emocionais e comportamentais no excesso do consumo digital? Tá. O conceito de consumo digital, ele está muito, né, muito associado à ansiedade. Então, a ansiedade é maior. Também ele está associado a maiores níveis de depressão. E também, né, problemas com sono e isolamento social. Né? E aí, quando a gente fala assim, aí o digital como um todo, né? A gente não só do Brain Rot, mas no caso as meninas, elas são bombardeadas o tempo todo. Então, desde pequena já com padrões. É verdade. Né? Sim. Então, isso vai fazer o quê? Que diminua a autoestima das meninas, porque o padrão está elevado. Né? Os meninos também têm os padrões, né? Então, os padrões de compras, de ter as coisas, né? Isso entra com as meninas e os meninos, mais os meninos. Então, isso vai trazendo uma autoestima muito baixa. Né? Então, desde pequeno, a criança tem... Porque, às vezes, a realidade da pessoa que está do outro lado, do influencer que está do outro lado, não é a realidade da criança que está aqui vendo. Sim. Né? E a criança ainda não tem um repertório para entender isso. Né? E nem a gente adulto tem. A gente nunca sabe o que é de verdade por trás da tela, né? Exatamente. E aí a criança ela já vai crescer com se sentindo autossuficiente. Né? E isso vai, lá na adolescência, vai mexer com a autoestima dela. E aí, por isso, aumenta o nível, né, a quantia de crianças e adolescentes com depressão, ansiedade, né? Também o acesso ao mundo digital, redes sociais, ele está muito ligado ao consumismo. Ai, é verdade. Né? Então, muito. traz sérios problemas. E também, a gente não tem mais, o que diminui, né, com o acesso ao digital, é a interação social. É verdade. Né? No face a face, né? As crianças, elas interagem, né? Mas elas interagem ali virtualmente. E aí não tem a interação social. E o que os pais podem fazer, assim, na prática para prevenir ou pelo menos reduzir, né, os efeitos do Brain Rot no dia a dia? Olha, a primeira coisa, né? Eu sempre falo para os pais, né? Quando eles vêm perguntar, eu vou tirar a tela. Não tira a tela de uma vez. Né? Então, é a primeira coisa. Não adianta tirar a tela de uma vez da criança. Ela está acostumada a ficar 5 horas. E aí, quer tirar tudo de uma vez, não vai resolver. É quase entra em abstinência, quase, né? Assim, sim. Se assemelha. Né? Exatamente. Então, assim, vai tirando aos poucos, né? Diminuindo os horários, introduzindo atividades que a criança goste. Então, por exemplo, você tem que conhecer sua criança, né? Tem crianças que elas não gostam de desenhar. Então, você não vai oferecer atividades para ela desenhar. Mas ela gosta muito de pular corda. Então, ofereça as atividades que a criança goste, né? No começo vai ser difícil, mas depois, né, elas vão sentindo prazer naquilo que elas vão fazendo, né? E monitoramento, sempre, né? Então, a gente tem aí o Family Link, que ajuda bastante, né? Para monitorar. Também tem o meu marido, como ele é do TI, então também existem métodos em que você pode, né, monitorar já no acesso à internet. Bloqueia no modem, se a criança vai ter, né, para que
a internet da família não tem acesso tipo, a pornografia, alguma coisa assim. Então, todos os celulares que estão conectados naquela rede Wi-Fi não têm acesso a nenhum tipo de conteúdo como esse. Isso. Entendi. Não vai ter acesso. E paciência. Muita paciência. Porque a criança, Que é ela o mais vai... difícil, né? Exatamente. Ela vai se irritar. Ela vai querer o celular. Ela vai chorar para querer esse celular. Ela vai fazer birra. Eu trabalho, né, com análise do comportamento. Minha abordagem é mais voltada para comportamental. Então, a gente tem uma curva. A gente chama da curva de comportamento. O que acontece? Quando a gente vai tirar um estímulo da criança, no caso, né, o celular, ela vai ter essa irritação ela vai aumentar. Só que daí, então a curva, ela faz assim, né? Então, quando chega aqui, se você dá o celular para ela, da próxima vez, ela não vai começar aqui embaixo. Ela já vai começar aqui em cima. E ela vai aumentar mais ainda, para depois ela parar. Então, é preciso, assim, ter paciência e firmeza. É possível reverter os impactos causados pelo uso excessivo de telas? Sim. A boa notícia é que é possível. Ai, ufa! Como eu falei, né, sobre a neuroplasticidade. Então, Sim. esse cérebro ainda está sendo formado, né, da criança e do adolescente. Então, se a gente começa a pôr estímulos que ajudem a esse cérebro desenvolver de uma melhor forma, sim. Então, tem como reverter os danos que a tela pode causar, né, nas crianças, sim. E o uso da tecnologia consciente pode trazer benefícios para o desenvolvimento infantil? E em quais situações que ele pode ser beneficiado? Pode, né? É como eu falei, assim, não tira a tela das crianças de uma vez só, né? Mas a gente tem recursos, né, online em que vai estimular a criança na matemática, no português, na fala, né? Tem vários aplicativos hoje que a gente consegue trabalhar isso, né? É verdade. Então, escolher com qualidade, né? Eu sempre falo pro pessoal, se a criança quiser jogar Minecraft, deixa ela jogar Minecraft. Por quê? Minecraft é um jogo que ele ajuda, né, na construção visoespacial, ele também ajuda na construção do planejamento a longo prazo, porque cada vez que ela tem que pôr uma pecinha lá, né, ela tem que pensar onde que ela vai pôr essa peça, o que ela vai fazer, né? Sim. Tem muita lógica envolvida no Minecraft, por exemplo. Então, não é assim, não vamos deixar as crianças longe do celular. Mas realmente procurar essas coisas, esses aplicativos que são, ou jogos, né, que vão ajudar as crianças. Tem bastante jogos online também, que você consegue trabalhar com a criança, né? Todas as áreas envolver, enfim. E para a gente finalizar, que mensagem você deixaria para os pais e cuidadores que se preocupam com o futuro das crianças? A primeira coisa né, não ter medo das telas, mas se conscientizar, né? O que você vai oferecer para o seu filho? Assim como a gente cuida da alimentação, a gente não deixa de dar, né, alimentação para os nossos filhos. Então, a gente também tem que cuidar daquilo que os nossos filhos estão tendo acesso. Para as crianças a partir de 8 anos, principalmente, conversa. Muita conversa, explicar, né, por que a criança não vai mais ter acesso, ou então o que o acesso, né, a alguns jogos, alguns sites, pode causar nelas, né? E muito amor e paciência. É isso. Que é o mais importante. Sim. E, Vanessa, se a gente quiser saber mais dessas informações, aonde que você atende hoje? Hoje eu atendo na Clínica Vitalità, que fica aqui na Avenida Elias Cândido Aires. Maravilha, Vanessa. Então, pessoal, esse foi o nosso Papo de Especialista de hoje, com dúvidas e respostas que eu tenho certeza que vão ajudar muito os pais e educadores. Eu espero vocês no próximo Papo de Especialista. Até mais!